Um bom dia, essa 20ª aula da disciplina de Física 3, período 2021/1 do Instituto de Física da UFRJ, tá, pessoal? Nós vamos continuar nessa aula com o capítulo sobre fontes de campo magnético, no qual a gente aprende certas leis de campo, né? Como calcular a partir das propriedades da fonte, seja carga e velocidade para uma partícula em movimento, né? Seja corrente, os campos magnéticos que essas fontes criam. Esse é o segunda aula de 3, né? E, em particular, a lei que a gente vai estudar hoje é a chamada Lei de Biot-Savart, tá? No fundo, ela é uma consequência direta daquela lei que a gente já viu na aula passada, que é a lei de campo magnético para uma partícula carregada em movimento, com uma dada carga e uma dada velocidade. Os tópicos que eu pretendo cobrir são esses. Eu vou apresentar a lei, sem muitos detalhes, porque ela já está embutida de alguma maneira na lei que eu acabei de mencionar, né, de campo para uma partícula, mas sempre vou falar sobre o seu domínio de validade, e aí a gente vai para aplicações, né? Cálculo de campo magnético a partir de certas correntes dadas, tá? Então, vamos lá. Esqueçam provisoriamente essa figura de novo, tá? E vamos pensar no seguinte. O que a gente viu na aula passada como sendo a primeira lei de campo magnético? A gente aprendeu que, dado uma partícula pontual, né, com carga Q e velocidade v, relativamente a um certo referencial, né, a gente viu que o campo magnético que ela cria, na condição de ela ter uma velocidade baixa, uma aceleração também baixa, é dado por essa expressão aqui, né? Num determinado ponto arbitrário, P, que tem relativamente à posição instantânea da partícula, um raio vetor R completo, né? Cujo módulo é a distância entre o ponto de observação e o ponto de fonte, e cuja direção e sentido são dados pelo unitário denotado tradicionalmente pelo R chapéu, tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. A μ0 sendo uma constante. Eu me lembro agora que na aula passada eu não mencionei nem o nome, nem o valor numérico para essa constante. Então, eu vou falar isso agora. O nome é permeabilidade magnética, e o subíndice 0 é porque, a rigor, apesar de a gente não estudar isso em Física 3, existem materiais que não o vácuo, o vazio, né, se é que a gente poderia chamar o vazio de um material, né, mas o valor dessa constante depende se a gente está no vazio, no ar, ou dentro de algum tipo de material com propriedades que a gente costuma chamar magnéticas. Então, o valor μ0 é quando a gente quer se referir ao valor dessa constante, dessa permeabilidade magnética, para um ponto no vazio, no vácuo, tá? E qual é esse valor? Esse valor é esse tal μ0, e ele é exatamente, isso tem a ver com
uma questão de unidades, tá? Sistema de unidades. Ele tem esse valor numérico aqui, 4π vezes 10 a menos 7, exatamente, no SI. E quais são as unidades? As unidades para essa constante são as unidades de campo magnético, são o Tesla, né? O Tesla, vezes metro quadrado, passando essa distância ao quadrado para cá, para isolar o μ0, dividido por Coulomb, que é a unidade de carga, e dividido pela unidade de velocidade, que é o metro por segundo. Então, se vocês cancelarem o que pode ser cancelado, simplifica para 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro dividido por ampere, não é isso? Tesla vezes metro dividido por ampere. Coulomb por segundo é o ampere. Tá legal? Beleza. Tendo falado sobre isso, né, e relembrado essa lei de campo magnético para uma partícula de fonte carregada em movimento, eu agora vou querer apresentar para vocês, né, o que seria uma consequência disso para o caso de um elemento de corrente, ou seja, a gente imaginar agora que estivesse pegando um fio que está designado por essa cor aqui um pouco mais amarela forte, né, escura, digamos, e está só um pedacinho de vetor deslocamento dl, né, infinitesimal, através do qual passa uma corrente I, tá? Isso aqui, a rigor, faz parte de um resto de fio, tá? Só está sendo desenhado um pedacinho de tamanho infinitesimal. A figura da qual eu tirei isso do livro-texto, a 14ª edição, ela tem alguns pequeninos erros, tá? Porque esse plano aqui de cima está escrito como indicado, acho que é melhor dizer que é um plano tipo bege vertical, por via das dúvidas, né? Ao passo que esse outro plano aqui, ele é um plano amarelo e horizontal, tá? E o ponto onde a gente está calculando os campos dados por esses vetores azuis são chamados pontos de campo ou de observação, né? Então seriam esses vários pontos aqui ou nesse plano bege vertical, tá? Mas isso sai como consequência do seguinte: eu não vou deduzir, mas só vou chamar a atenção da analogia que permite passar direto dessa fórmula para a chamada lei de Biot-Savart. A analogia essa que é a seguinte, ó. Quando a gente tem uma partícula e se pergunta qual é a força magnética sobre ela, era isso daqui, né? QV vetor B. E aí, como é que a gente passou para um conjunto de partículas, para um elemento de corrente infinitesimal? Isso foi no capítulo passado, a gente fez, está no livro tintim por tintim, mas aí a receita de bolo, entre aspas, era substituir o que vale para uma partícula, que era essa fórmula aqui, QV vetor B, por, no caso, QV por IDL, vetor B. Ao fazer essa substituição, trocar QV por IDL,
a gente caía nessa fórmula que dava a lei de força sobre um elemento de corrente com intensidade de corrente I e vetor de deslocamento dl, elemento esse, claro, infinitesimal. Então, se vocês, o mesmo tipo de raciocínio que foi usado lá no capítulo passado para passar da lei de força sobre uma partícula para a lei de força sobre um elemento de corrente, vocês podem usar legitimamente o mesmo tipo de argumentação válida, que é para passar dessa lei de campo devido a uma partícula para a lei de campo devido ao elemento de corrente, tá? E aí, finalmente, eu apresento para vocês, fazendo isso, a famosa lei de Biot e Savart, que é na lei de campo da aula passada, e 0 sobre 4π QV vetor R chapéu sobre R2, eu substituo QV por IDL e com isso, de fato, eu obtenho essa lei que aqui está na forma diferencial, né? Na forma integral, pelo princípio de superposição, seria se eu tivesse um fio extenso, né, não infinitesimal, de um circuito tipicamente fechado, né, com uma forma qualquer. Em princípio, o que a gente teria que fazer seria fazer essa integral aqui para calcular o campo resultante num ponto qualquer, né, pegando as contribuições infinitesimais de cada pedacinho sobre esse ponto de observação, ponto de campo P qualquer, tá? Essa é a lei de Biot-Savart, tá? E uma vez que eu tenho apresentado para vocês uma chamada lei, né? Sempre é bom eu dizer qual é o domínio de validade dessa lei, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Antes de eu falar desse domínio de validade, eu vou querer chamar atenção muito rápido, porque eu não fiz meu dever de casa de novo, é que esses nomes são de dois físicos, né, cientistas franceses, Biot e Savart. Eu não fui procurar algumas coisinhas interessantes para falar sobre eles, né, mas foram essa nomenclatura homenageia esses dois sujeitos, né, eles eram franceses, pelo menos isso eu sei, mas nem me lembro o século em que eles viveram, né? Eu chutaria talvez que deve ter sido pelo século XVIII, 1700 e caquerada, mas absolutamente eu não tenho certeza, tá? Bom, agora, falado um pouquinho dessa coisa histórica, vamos apresentar o que é o domínio. Quando que pode se aplicar essa lei? Para qualquer tipo de corrente, essa lei é válida? Ou tem restrições? E, de novo, tem restrições, tá, pessoal? Essa lei não é genericamente válida para qualquer tipo de corrente. Quando que ela pode ser aplicada? Como que a gente sabe que ela não é genericamente válida? É aquela história, né? A gente tem essa teoria do eletromagnetismo, no fundo, tanto na sua versão clássica, quanto na sua versão
quântica, uma versão mais moderna, desenvolvida no início do século, meados do século passado, ela é a teoria mais bem conhecida, melhor conhecida, que dá as melhores previsões, que batem com uma precisão incrível, às vezes de uma parte em 10 a 15, tá? Ou melhor. Então, o eletromagnetismo, que é o que a gente está usando em Física 3, é a teoria mais completa e bem entendida de toda a física, tá? A gente sabe exatamente qual é o campo criado por uma corrente genérica. E desse conhecimento, que infelizmente a gente não apresenta em Física 3, a gente sabe então, de quebra, determinadas outras leis particulares, né? A gente sabe dizer sob que condições elas valem, tá? Então é isso que eu vou listar aqui para vocês. Então, um pouquinho. Esse domínio de validade, essas condições, pode parecer meio caído do céu, e é mesmo aqui em Física 3, porque justamente a gente não costuma apresentar as fórmulas completamente gerais, tá? Mas mesmo assim é importante saber. E são para correntes que a maioria dos livros simplesmente chama de correntes estacionárias. E tudo bem, eu vou tentar deixar bem claro o que isso significa, mas eu, Maurício, prefiro chamar essas correntes de permanentes. A expressão usada para elas em inglês é steady, que não é a mesma coisa que a expressão stationary em inglês, tá? Em português, infelizmente, a maioria dos livros, em particular o nosso livro de texto, e praticamente todos que eu conheço, usam a tradução estacionária. E eu vou querer chamar um pouquinho a atenção de por que eu prefiro chamar de permanente, tá? Independente de nomes, eu vou tentar deixar claro para vocês o que tem que valer para que essas correntes, para que essa lei de Biot-Savart possa ser aplicada, tá? Sem ter erros, que seja uma ótima aproximação para o cálculo do campo devido a essas correntes. Então, eu vou ter que falar para vocês o que eu entendo por correntes permanentes, tá? E, de novo, no livro de texto e em todas as avaliações, se for o caso, quando vocês virem uma corrente sendo qualificada como estacionária, é para vocês entenderem nesse sentido que eu, Maurício, prefiro chamar de permanente. Se vocês, para todos os efeitos, quiserem ficar de acordo com a terminologia do livro de texto oficial, vocês podem usar a palavra estacionário sem maiores problemas, tá? Mas eu, como vocês já devem perceber, eu tento sempre ser, se possível, se eu achar que é necessário, ser um pouco mais cuidadoso ou preciso do que o próprio livro, tá? Mas, para efeitos de questionários, avaliações, vale o que está escrito no livro, tá? Então, que tipo de corrente permite usar essa chamada lei de Biot-Savart? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu, Maurício, entendo como um campo, né?
estacionário em primeiro lugar, e isso eu já falei durante o curso várias vezes. Um campo elétrico ou um campo de temperatura, um campo magnético, ou um campo de densidade de corrente, ou uma corrente, ou uma temperatura, né? Ou seja, quer a gente tenha campos vetoriais, quer a gente tenha campos escalares, tá? O que eu, Maurício, chamo de estacionário é simplesmente esses campos não dependerem do tempo, tá? Eles podem depender da posição. Eu já vou completar, eu ainda estou escrevendo, tá? Mas para eu chamá-los de estacionários, eu, Maurício, prefiro dizer que é quando eles não dependem do tempo, ou seja, a derivada deles com respeito ao tempo, vamos particularizar agora para a corrente I, é zero. Tá legal? Agora, quando a gente fala de corrente estacionária, a gente está querendo falar um pouco mais do que isso. Em particular, o nosso livro texto. Então, para isso, o que é esse algo a mais que a gente está querendo se referir? Eu vou pedir para vocês pensarem num fio através do qual, ao longo do qual, né, através do qual flui uma corrente I, de intensidade I. Se vocês preferirem pensar em termos de J, né, a densidade de corrente, o que eu chamo de estacionário, eu, Maurício, seria simplesmente SJ, então, agora não depender do tempo, ou seja, essa derivada parcial não variar com o tempo, né? Ser zero, melhor dizendo, perdão, tá? Mas aí, o conceito adicional para o que a maioria dos livros, o nosso em particular, classificam como uma corrente estacionária é o seguinte: nesse pedaço de fio aqui, imagina que vocês têm partículas carregadas entrando aqui na esquerda, e como a corrente está fluindo para a direita, não é isso? Elas, vão, em geral, vão estar saindo pela direita, né? O que eu quero chamar a atenção que na palavra estacionário, pelo sentido do livro, implica é o seguinte: eu quero, pessoal, que não haja aumento da carga que, vamos chamar essa região aqui, que eu marquei, selecionei, esse pedaço de fio que eu marquei, e que eu estou destacando mais ainda em vermelho, o conjunto, a região, vamos chamar de R, tá? Essa região tridimensional, né? Esse cilindrinho fininho, vamos chamar de R, essa região vermelha. Então, a condição adicional que a gente quer para que essa corrente seja chamada estacionária no sentido do livro é a seguinte: além dela ser estacionária no meu sentido, não depender do tempo, a gente vai exigir que dentro dessa região, ou qualquer região,
grande ou pequena, essa vermelha que eu marquei, uma menor ou uma maior do fio, a carga se mantenha constante no tempo também. Ou seja, que ela não varie no tempo, que a própria carga dentro de uma região não esteja variando no tempo. Ou seja, que ela também seja a carga lá total nessa região estacionária, no meu sentido. Então, isso quer dizer o quê, né, pessoal? Se eu não quero que a carga aqui dentro, se de início ela tem carga zero, digamos, esse fio era neutro num dado instante, e eu, apesar de ter partículas carregadas se movimentando através dessa região, é por isso que tem uma corrente I diferente de zero. Mas, além de ela não poder depender do tempo, eu quero que não haja acúmulo de carga, nem diminuição de carga ou aumento de carga dentro dessa região conforme passa o tempo. Então, não é óbvio que isso quer dizer que a corrente que passa através dessa seção reta na esquerda, a corrente I na esquerda é de esquerda, que entra aqui, o quanto de Coulomb por segundo que entra aqui tem que ser quanto que sai aqui, pessoal, para que não haja aumento da carga aqui dentro, nem diminuição. Se aqui entra um IE de corrente, aqui tem que sair quanto? O ID tem que ser o quê? IE, né? Tem que ser igual, não é isso? Por conservação de carga, não é isso? Se eu não quero que a carga aqui nesse interior, nessa região vermelha R, não varie no tempo, mas está chegando aqui na esquerda a carga, contribuindo para tentar aumentar, né? Para que ocorra de não variar no tempo, continuar neutro, por exemplo, se ele estava de início neutro, tem que sair o mesmo tanto por unidade de tempo de carga pelo outro lado. Ou seja, o ID tem que ser igual ao IE, não é isso? E essa condição, ID ser igual a IE, eu vou agora formalizar, se vocês quiserem. Eu vou dar um nome e vou formalizar um pouquinho mais ainda, tá? Deixa eu primeiro formar... Bom, tanto faz, vou dar o nome, tá? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nesse fio aqui, é um fio comum, né? Não tem a maluquice de, pela superfície lateral do fio, estar pulando para fora elétrons ou prótons e, portanto, ter corrente através dessa superfície lateral. O que eu estou querendo dizer é, nessa região R vermelha que eu marquei, que eu estou monitorando quanta carga tem lá dentro, a fronteira dela, que é uma superfície, né? Qual é a fronteira? A carga que poderia variar aqui dentro dessa região R, ela só pode variar por conservação da carga por uma maneira, que é haver transporte de carga, partícula carregada, de um outro lugar fora dessa região para dentro dessa região, passando através da superfície fronteira desta região. Não se cria carga dentro de uma região com uma fronteira que a isola. A única coisa que a gente faz é transportar carga de um lugar para outro, né? Então, essa fronteira dessa região R, ela tem 3 pedaços. A base da esquerda,
a base união com a base da direita e, finalmente, união com a base, perdão, com a superfície lateral. A minha fronteira dessa região, dentro da qual eu quero ver se que a carga está ou não variando no tempo, né? Essa fronteira tem 3 superfícies disjuntas, né? E a união delas dá a fronteira toda dessa região. E essas superfícies são a da esquerda, a da direita e a lateral. Na lateral, não tem partícula nenhuma cruzando. Então, efetivamente, para eu monitorar, é isso que está escrito aqui, né? Qual a corrente que está fluindo através da superfície, eu só tenho que considerar através da base da direita. E qual é a relação entre corrente e J? É essa que eu estou escrevendo aqui, se lembra? DI igual a J escalar dA, não era isso? A relação entre intensidade de corrente e densidade de corrente. Se eu quero saber qual é a corrente toda através de uma superfície, eu faço a integral disso aqui, né? Então, na direita, eu estou fazendo isso aqui. Na esquerda, eu estou fazendo essa outra integral. Mesmo integrando, só que agora na superfície, na base da esquerda, né? Se na superfície lateral tivesse podendo fluir carga, não é o caso, mas se pudesse, eu teria que também fazer uma integral na superfície lateral. E o que é a segunda condição que eu tenho que impor para chamar a corrente de estacionária no sentido do livro de texto oficial nosso, que eu, Maurício, mais uma última vez, prefiro chamar não de estacionária, mas de permanente. Qual é a segunda condição? Além da corrente não depender do tempo, é que tudo que entre num lado saia do outro. Isso, matematicamente, é a condição de dizer, além de a corrente não depender do tempo, eu não quero que ela faça ter acúmulo de carga, aumento de carga, nem diminuição, em nenhum pedacinho do fio, tá? Isso, então, significa que tudo que entra na esquerda é igual ao que sai na direita. Aí, se vocês orientarem essas superfícies, como elas são a fronteira da região R vermelha, e vocês usarem aquela convenção de quando eu tenho uma superfície fronteiriça, no caso, fechada, essa superfície azul aqui, a união da lateral com a base da esquerda, com a base da direita, e se vocês orientarem o vetor normal, como é usual, sempre para fora, e nunca para dentro, essa condição de a corrente que entra num pedaço tem que ser igual que sai no outro pedaço, significaria isso aqui. Na esquerda,
como está entrando, é menos J escalar dA. Pensa um pouquinho. Por causa da orientação da normal para fora e a corrente J, eu estou agora pensando em termos de vetor densidade de corrente, tá? Estar para dentro, porque está da esquerda para a direita. Já na superfície, na base da direita, de saída, tanto J preto quanto o vetor normal azul estão já na mesma direção e sentido. Moral da história. Com essas orientações, a corrente na esquerda é essa, com menos, e a corrente na direita é essa, com mais. Uma é igual à outra, passa tudo para o mesmo lado. Soma um zero que não fede nem cheira. Por que é somar esse zero? Somar esse zero é somar na superfície lateral, porque na superfície lateral não tem partícula carregada, corrente nenhuma passando. Mas soma o zero. Isso aqui é zero, mas soma. Só para eu escrever, vocês vão ver agora de um jeito mais conveniente. Então, o que é a soma das integrais? É a integral da soma. Certo? Deixa eu falar melhor. A união da superfície da direita com a superfície da esquerda, com a superfície lateral, é a fronteira toda da região que eu estou monitorando vermelha. É o que eu chamei do S, né? A fronteira. E que os matemáticos designam por esse símbolo parcial. E aí o que a gente está concluindo é que, através dessa fronteira da região, que é sempre, por ser uma fronteira, uma superfície fechada, essa integral é igual, tem que ser zero. E essa integral, como é integral em qualquer superfície, né, da densidade corrente, tem como resultado a corrente total através daquela superfície, que é a S. Então, eu concluo. O que é a condição adicional para poder ser aplicada a lei de Biot-Savart? É que a corrente, além de ser estacionária no sentido meu do Maurício, não depender do tempo, ela também tem que ser uma corrente que satisfaça essa condição. Tá? Como eu espero ter convencido vocês que é uma condição, quer dizer, convencido vocês do seguinte, perdão, essa que eu acabei de marcar é a condição para que a carga dentro dessa região R não varie no tempo, também seja estacionária. Uma coisa é a corrente ser estacionária independente do tempo, outra coisa é a própria carga dentro de uma região também não variar no tempo, tá? Isso eu espero ter convencido vocês de que é a condição para que a carga não varie no tempo nessa região R. Ou seja, de que tudo que entra num lado tem que sair pelo outro, tá? Isso eu espero ter convencido vocês que é o que essa fórmula expressa, tá? A não
variação no tempo da carga dentro dessa região R. Agora, por que que a lei de Biot-Savart exige que essas duas condições sejam satisfeitas? E isso eu não espero ter demonstrado para vocês de jeito e maneira nenhuma. Isso eu peço que vocês aceitem como condição para a validade da lei de Biot-Savart. Para que eu mostrasse isso, eu teria que partir da lei mais geral, que a gente não dá em Física 3, e ver que quando eu impusesse essas duas condiçõezinhas, eu cairia na lei de Biot-Savart. Tá? Isso eu não vou fazer, nem o livro de texto faz, mas eu, apesar de não fazer, a gente pode pedir que vocês decorem ou aceitem o domínio de validade de uma lei. Tá? Essas duas condições sendo válidas sobre uma corrente é o que eu, Maurício, chamo de uma corrente permanente. O livro de texto simplesmente chama essas condições, ele não é tão explícito, ele chama de estacionária, tá? Bom, e eu espero ter pretendido distinguir, né, essas duas condições, falar um pouquinho da nomenclatura, e se vocês quiserem eu vou falar agora também qual é o nome que eu dou para essa segunda condição, se vocês quiserem. Que é o seguinte, é baseado nisso aqui, tá? Tudo que entra de um lado, sai do outro. Como a gente está tipicamente sempre pensando mais em fios, né? Fininhos, vê se vocês concordam que um outro jeito de falar o que entra de um lado da fronteira tem que sair do outro. No caso de um fio fininho, imagina que isso aqui fosse muito fino. Eu tenho uma direção ao longo da corrente e eu tenho certas direções transversas perpendiculares à corrente, não é isso? Eu tenho três direções espaciais. Uma ao longo da corrente, andando com a corrente, e as outras duas não. É andando perpendicularmente ou transversalmente à corrente, tá legal? Então, olha como eu vou chamar essa condição de que o que entra aqui tem que ser igual ao que sai ali em termos de corrente. Vê se vocês concordam com esse nome que eu vou dar. Essa minha corrente, então, ela tem que ser longitudinalmente constante, uniforme. Ela tem que ter o mesmo valor nessa seção, na esquerda, na entrada, do que na seção na direita. Então, um jeito, talvez, de falar isso, estou perguntando para vocês se vocês acham legal, se diz alguma coisa para vocês, se ajuda a decorar, a lembrar, é falar que essa corrente ela tem que ser longitudinalmente uniforme, igual aqui ou igual aqui, igual ao longitudinalmente, no sentido, na direção que a corrente está se movimentando. O que vocês acham? Acho que faz sentido sempre assim. É um nome para tentar ajudar, tá? Essa condição seria longitudinalmente uniforme, tá? Na verdade, o melhor não é esse nome, não. O melhor é a historinha aqui, ó. Qualquer que fosse a forma da região, o que a gente está dizendo é
se em algum lugar da sua fronteira passa a carga para dentro, num outro lugar da fronteira tem que passar a mesma quantidade de carga por tempo, unidade de tempo, para fora, porque a condição é que não haja variação da carga aqui dentro. Então, essa palavrinha, ela é boa se eu tiver um fio fininho, através de cuja superfície lateral não tem nada saindo nem entrando. E aí, então, só tem ao longo do comprimento do fio, entrando num lado e aí tem que sair do outro. Mas se fosse uma distribuição de corrente maluca, não num fio, mas nessa região 3D qualquer, o que essa condição diz mesmo é essa coisa, né? O que entra de corrente aqui, num pedaço da fronteira, tem que sair em algum outro pedaço. É claro que aqui também pode estar saindo e aqui também pode estar entrando, né? Mas tal que quando eu pegar todas as correntinhas em cada pedacinho da fronteira, somar, levar em conta o sentido, se está entrando, se está saindo, para que não haja variação da carga aqui, essa soma toda, que é a corrente através da fronteira, tem que dar zero. Tá claro, pessoal? Ficou assim, professor. Uma última nomenclatura é o seguinte: esse troço aqui é, no fundo, né, pela relação entre D, I e J, né, dizer que na fronteira da minha distribuição de corrente, ou em qualquer região, né, não pode ter corrente, intensidade de corrente resultante. Isso agora eu vou falar um troço que só aqueles que já fizeram cálculo 3 vão poder entender. Mas eu vou falar muito rapidinho, tá? Quem já viu o cálculo 3 sabe que uma integral numa superfície fechada de JDA, isso é a mesma coisa pelo tal teorema da divergência de Gauss. E quem não viu, não se assusta, porque isso jamais será cobrado, tá? Em Física 3. Isso é a mesma coisa que a integral da divergência na região tridimensional da qual a superfície era a fronteira, tá? Então, essa exigência de que isso seja zero para qualquer R vai significar que a divergência de J tem que ser zero. E um campo vetorial cuja divergência é zero, em cálculo 3, se chama... Só o nome, tá? Para assustar. Tem a ver com fluidos, tá? Solenoidal. Tá legal? Então, para aqueles que já fizeram o cálculo 3, se sentem à vontade, a condição para que a lei de Biot-Savart possa ser aplicada é uma condição dupla. Corrente ser estacionária, ou I ou J, ter essa derivada zero, não variar no tempo, e além disso, essa outra condição aqui, que é a divergência de J ser zero, que leva o nome de o J ser um campo solenoidal, tá? Esse conjunto de duas condições, de novo, pela última vez, eu, Maurício, chamo de uma corrente
permanente. O livro, apesar de não entrar numa explicação tão detalhada como essa que eu dei, chama simplesmente de estacionária. Ele não fala muita coisa sobre essa segunda parte, com divergência de jeito maneira nenhuma, que em física 3 a gente não usa nem divergência nem rotacional. Mas nem sequer ele fala assim. O que ele diz é que isso tudo ele chama de estacionário. Tá legal? Bom, então beleza. Então vamos agora deixar de teoria, vamos para uma aplicação. Vamos pegar um primeiro, a gente vai fazer 2 exemplos de aplicação de lei de Biot-Savart, que a rigor estão bem desenvolvidos aí no livro, tá? Se vocês quiserem, talvez eu faça só o primeiro, deixo o outro para vocês. Tá desenvolvido. Se for o caso, sobrando tempo, aí eu faço algum outro exercício um pouco mais chatinho, tá? Mas vamos começar com esse primeiro, que apesar de estar desenvolvido, eu acho que não está tão bem desenvolvido. Então vamos pegar um fio que, a rigor, fio retilíneo, tá? Um segmento retilíneo, e das duas uma, ou esse segmento retilíneo ele faz parte de um resto de circuito que se fecha de alguma maneira para ter um circuito fechado completo, é uma possibilidade, mas aí a gente só vai pensar nesse pedaço do segmento, do fio completo retilíneo. Essa é uma possibilidade. Ou, outra possibilidade, é parte de um fio, historinha da carochinha, né? Infinito. Historinha da carochinha, porque não existe nada infinito no mundo, né? E aí, se vocês quiserem, pode até pensar, tá bom, mas uma reta infinita também é fechada, ela se fecha lá no infinito. Aí podem pensar como preferir, tá? Mas o fato é que a gente só vai pensar numa parte desse fio e vai tentar aplicar a lei de Biot-Savart para, num ponto qualquer, esse aqui, por exemplo, P, que está a uma distância S do fio, fio esse que define um eixo orientado, que eu vou chamar de Z, através do qual flui corrente de intensidade I, no sentido convencional, né? Corrente essa permanente no sentido meu do Maurício, ou no sentido do livro, estacionária. Essa palavrinha, seja uma, seja outra, é para dizer, dar uma dica para a gente de que pode aplicar a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético criado por essa porcaria dessa corrente. É só isso. Ou seja, nós vamos usar essa lei. Como a gente acabou de apresentar. Não é verdade?
porque já que a corrente é permanente, eu posso usar. E a gente quer, com isso, deduzir o campo magnético resultante devido a esse pedaço de corrente aqui nesse ponto P. Eu vou usar... Qual é o espírito da coisa para esse tipo de problema? É sempre a gente pegar e usar o princípio de superposição, uma somação, um somatório de contribuições infinitesimais, que nós, então, como é um somatório num contínuo, isso vai se transformar efetivamente numa integral de linha, se eu puder, como é o caso, tratar esse fio como bem fininho. Então, olha o que eu vou fazer. Para eu caracterizar esse ponto P, eu não posso dar somente a distância dele até o eixo. Não, eu não posso. Eu tenho que dar mais. Eu tenho que dar, por exemplo, o ângulo que as suas extremidades esquerda e direita medido no sentido trigonométrico usual, para levar em conta sinal e tudo direitinho, a partir desse eixo Z considerado como eixo polar. Então, esses ângulos que eu vou marcar na esquerda e na direita são θE e θD. Aqui na direita, na extremidade da direita, eu não vou marcar como sendo esse ângulo suplementar, não, porque eu sempre meço a partir do meu sentido positivo do eixo polar Z, no caso. Então, é esse aqui. Cuidado, não é esse. Tá bom? Tá bem claro a caracterização do problema, pessoal? Ficou assim, professor. E aí, eu vou aplicar Biot-Savart, essa formulinha vermelha. Então, o que eu preciso? Eu preciso, mentalmente, dividir esse segmento de corrente finito, extenso, em pedacinhos. Tipo esse aqui é um genérico, o quê? Infinitesimais, que é para eu poder escrever essa fórmula para um deles, esse azulzinho. E depois tem que ser válido para todos, né? Porque eu vou depois somar, integrar. Tá claro o que eu estou pensando? E esse vetor azul que eu desenhei, na decoreba dessa fórmula, ele é quem? É o vetor R, né? Eu prefiro que você fale R cursivo, tá? Tá legal? Porque no caso não vai ter, mas é que se tivesse um R e outro de imprensa, né? Não é. É o R cursivo. É isso mesmo. Todo mundo concorda? Concordo, professor. Agora, isso aqui não faz mais parte do enunciado. O enunciado foi essas coisas que eu falei de início, e a pergunta é: calcule o campo resultante provocado por essa corrente passando aí no segmento vermelho, nesse ponto P. Isso aqui eu estou preenchendo, eu estou resolvendo o problema agora, né? Eu é que escolhi uma posição para esse elemento infinitesimal de corrente. Da mesma forma,
esse ângulo aqui, vocês acham que eu vou chamar como, hein? É como se vocês estivessem montando a resolução. Talvez seja útil eu dar um nome para esse ângulo. Até porque, como vai ter um produto vetorial de um vetor de deslocamento dl infinitesimal, que tem a ver com esse bicho azul que eu já vou falar, e esse R, ou melhor, o R cursivo, provavelmente eu vou precisar, pelo menos no meio do caminho, me referir a esse ângulo, né? Porque o produto vetorial, o módulo dele é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. Então, como é que vocês querem que eu chame esse ângulo? Ajudem-me a resolver. Inspirado por algumas coisas que eu já dei nome aí, né? Mas podia ser qualquer nome. Não está clara a pergunta que eu estou fazendo, não, pessoal? Chama de teta, né? Que é teta é a ID. Exatamente. Eu esperava que você dissesse, olha, o mais natural é chamar de teta, porque quando esse elemento azul de corrente, chamando isso aqui de teta, ele estiver bem aqui em cima, na extremidade da direita, e ele vai estar, porque eu vou ter que integrar em tudo, ele vai coincidir com o que eu chamei de θ sub D. E quando ele estiver na extremidade da esquerda, e ele também vai coincidir, porque eu vou integrar em tudo, ele vai coincidir com θ sub E, não é isso? Então, o interessante é chamar isso de θ. Concordam ou discordam? Mas se quiser chamar de ziriguidum, não tem problema nenhum. Chama de ziriguidum. Mas eu só estou querendo dizer que esse ângulo, ziriguidum, ele vai variar desde esse valor aqui, quando eu estiver na esquerda, e eu tenho que estar na esquerda quando eu for fazer a integral. Eu tenho que dar os limites da integração. Então, vai ser desde esse valor na esquerda até o valor θd na direita. Tá bom? Outra coisinha nessa fórmula aqui para poder ser aplicada. Quem é o dl? Nessa figura, me explica quem seria o dl, para depois eu substituir nessa fórmula. O azul, não. O azul, para mim, é muito vago. Tu está me dizendo que dl é igual ao azul. Eu não sei o que é isso. dl é um vetor, azul é uma cor. Seria o vetor. O vetor dela eu colocaria ele perto do segmento azul da barra. Tipo isso aqui, né? Pode ser? Isso. É isso mesmo. Ele é um vetor cujo comprimento infinitesimal é o comprimento desse elemento de corrente azul auxiliar, que vai servir como elemento para entrar na integração, e que cá para nós tem ou não a mesma direção e sentido do unitário Z chapéu. Tem sim. Então, percebendo isso, esse DL tem que ser escrito como DL, é o módulo vezes o unitário na sua própria direção e sentido, Z chapéu no caso. E é claro que aqui DL é positivo, é o comprimento dessa porcaria desse elemento infinitesimal.
Mas, de novo, vamos, para não ficar nenhum resquício de dúvida, escolher a origem, por exemplo, dado o ponto P onde está sendo pedido para calcular o campo, baixa uma perpendicular dele até o eixo da corrente, e onde interceptar o eixo da corrente, o eixo Z, chama de origem para o teu sistema de coordenadas. Em particular, é a partir daí que você vai medir a cota, né? A coordenada positiva ou negativa, dependendo, Z, dependendo se você vai respectivamente para a direita ou para a esquerda deste ponto origem. Aqui no caso, como eu peguei na esquerda, se eu perguntasse para vocês qual é esse cateto aqui desse triângulo retângulo. Esse cateto vertical tem comprimento S, como dado no enunciado. Ou então vocês suporiam isso como a coordenada radial do ponto P. A hipotenusa é esse R cursivo em módulo. E esse cateto aqui, qual é o comprimento dele, pessoal? Para esse ponto aqui do elemento de corrente azul, como eu escolhi. Nós vamos supor que é um Z linha. Por que linha? Porque eu não quero confundir, eu não vou precisar, mas eu não quero confundir as coordenadas do ponto P, que seriam S, Φ e Z, se eu estivesse usando coordenadas cilíndricas, com essa origem e esse eixo azimutal, o zenital, acho que esse eixo Z, tá? Outra coisa são as coordenadas do elemento azul de corrente, que entra também aqui na lei de Biot-Savart. Porque esse R cursivo, se eu fosse por esse caminho, eu não vou, tá? Ele é o raio vetor do ponto de observação menos o raio vetor do elemento de fonte de corrente que está contribuindo para criar um pouquinho de campo infinitesimal no ponto P. Dito de outra maneira, uma coisa é esse raio vetor do ponto P com respeito à origem, R, que eu nem estou usando. Outra coisa seria esse raio vetor do elemento decorrente fonte infinitesimal, esse azul, com respeito à origem, que seria esse vetor aqui, R', saindo da origem e indo para o elemento de corrente azul, que eu também não usei. Mas o fato é que essa cota desse elemento de corrente eu estou chamando de Z'. Tá bom? Tá clara a geometria e a nomenclatura? Estão acompanhando ou não, pessoal? Estamos sempre, senhor. E como esse DZ' é o DL, então é claro que esse DZ'
não o Z', mas o DZ', ele é igual ao DL, portanto, ele tem que ser positivo. Aqui no caso, né? E tá tudo, é isso mesmo, porque eu quero que a cota Z', a posição Z' sobre o eixo do elemento azul de corrente fonte, eu quero que ela varie, essa grandeza Z', de maneira que o quê? Que eu ande no próprio sentido convencional da corrente, que é de onde para onde pelo enunciado. É da esquerda para a direita. Então, é claro que esse DZ', que foi igualado com DL, foi identificado com DL, como o DL é um comprimento positivo, o próprio DZ' também é positivo. Então, isso de quebra me diz o quê? Que eu vou ter que integrar saindo de qual extremidade e indo para qual extremidade. A única dúvida é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas devido a essa coisa que eu estou acabando de chamar a atenção, qual é a resposta correta? Da esquerda para a direita. Não é isso? Está todo mundo concordando, acompanhando ou não? Sim, sim. Tá? Ou seja, a integral que eu vou fazer, que é uma integral definida, tecnicamente é uma integral de linha a rigor, mas a linha aqui no caso é uma reta, então a integral vai ficar muito simples de cálculo 1, não de cálculo 3, e ela é uma integral definida. Definida de qual limite inferior para qual limite superior. Da esquerda para a direita. Tem que ser assim por causa dessa escolha que a gente fez aqui. Tá legal? Então, beleza. Agora é só substituir fórmulas. E pensar em como fazer a integral da melhor maneira possível. Então, substituição de fórmulas é isso. Eu estou pensando nessa lei de Biot-Savart. dl vetor R é dl é dz', chapéu. R deixa como está, o unitário, deixa como está. Dividido por R ao quadrado, deixa como está. Agora vamos pensar nesse produto de unitários aqui. Repete. Mas vamos pensar no produto Z chapéu com R chapéu cursivo. Vamos lá, eu vou dar um zoom aqui nessa zorra, tá? O que eu estou perguntando é, Z chapéu é para lá. R cursivo chapéu é mais ou menos para cá. E o ângulo entre eles pela figura é quem? É θ. Então eu vou pegar um para vocês para ser Cristo, eu vou pegar a Mariana. E me diz, qual é esse produto vetorial aqui, Mariana? Usando que o produto vetorial entre dois vetores é o módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o seno entre eles, e na direção perpendicular e dado pela regra da mão direita. Ai, eu não sei, professor. Eu fico nervosa, assim. Tá, então alguém ajuda a sozinha. Mariana aí, outro fala. O que eu tenho que substituir aqui por isso? Fala do módulo primeiro. Vai ser o seno de θ na direção saindo da tela? Exatamente, seno de θ e a direção.
Me ajuda aí. É saindo da tela, né? Porque é o produto de Z chapéu com R chapéu nessa ordem, usando a regra da mão direita. Então a gente vai ter que inventar um unitário para indicar a direção saindo da tela. Concordam ou discordam? Porque eu não Concordo. posso deixar como tá, né? Porque tem que ser um vetor, tá? Então inventa aí, Lucas. Você que falou, inventa um nome para esse troço. Eu posso tentar te induzir a uma boa escolha de nome. No fundo, eu estou pensando em coordenadas cilíndricas, tá? Então, nesse ponto aqui, você acabou de perceber que o vetor dB contribuído para o campo magnético nele tem que sair da tela. Então, ele é algo com essa direção e sentido. Mas agora eu estou querendo que tu me diga, não sei se vai ficar claro, em termos dessas coisas em coordenadas cilíndricas, qual é o unitáriozinho que eu vou botar aqui na jogada para representar esse vetor que sai da tela? Pensando em coordenadas cilíndricas, Não sei se... Eu falei do S, falei um pouco o que é o Z, mais ou menos. Não falei muito, mas o que está em jogo é esse φ aqui, tá? E em qualquer sistema de coordenadas, sempre tem, além das coordenadas, tem os unitários, né? Então, sem mais delongas, eu vou definir um unitário φ, chapéu, para quem está bem acostumado em coordenadas cilíndricas, ele sai aqui. Você pega a regra da mão direita, orienta o teu polegar no eixo Z e para onde os outros dedos girarem circularmente é onde vai estar definido um vetor unitário φ-chapéu, que, portanto, sai aqui em cima da tela, para fora, e entra aqui por baixo, lá para dentro. Aqui em frente, no plano horizontal, ele, na verdade, estaria apontando para baixo. Eu estou querendo dizer, esse seria as linhas do campo magnético. Deixa eu voltar para essa figura que eu acabei que eu não explorei. O campo criado por um elemento infinitesimal de corrente dl colocado num certo eixo, ele tem essas linhas de campo circulares azuis em torno dele. Esse unitário, eu estou querendo tangente a essas linhas de campo, ou mesmo independente, né? É como se fossem coordenadas cilíndricas. Isso é o que a gente chama às vezes de φ-chapéu. É o que eu vou chamar aqui de φ-chapéu. Eu não sei se ficou claro. Deixa eu falar de outra maneira ainda. Nesse ponto aqui em cima, o campo magnético é para fora da tela, como o Lucas falou. Mas eu vou perguntar, e nesse ponto aqui embaixo, algum de vocês tem outra coisa a falar sobre a direção e sentido do campo magnético criado por esse azulzinho? Agora não é mais o ponto vermelho, é esse ponto lilás, roxo, magenta aqui embaixo, pelinha. Para onde aponta o campo magnético criado ainda pelo mesmo elemento azul, só que agora nesse ponto? Aqui em cima ele foi para fora da tela, e aqui embaixo?
Não escutei. Eu falei pra dentro. Ou seja, então eu teria que representá-lo assim, certo? Então você pode dizer, para dar direção, basta eu usar um unitário, que quando está aqui em cima ele é para fora, quando está aqui embaixo ele é para dentro. E quando tivesse aqui no plano horizontal, na frente da tela, num ponto na frente da tela, exatamente aqui horizontal, incluindo o plano do elemento azul. Para onde esse campo apontaria? Não seria essa coisa aqui? Estão acompanhando o que eu quero dizer? As linhas de campo provocadas por esse elemento infinitesimal azul, elas são círculos coaxiais com esse elemento infinitesimal azul, com sentido dado pela regra da mão direita. Então, aqui sai perpendicular à tela, aqui entra perpendicular à tela, aqui está meio inclinado, aqui é para baixo na frente e lá atrás é para cima. Entenderam? Deu sim. Tá? E esse unitário, eu preciso de um unitário para indicar isso, tá? Porque a direção do unitário e o sentido também, ela está variando, né? O módulo dele, por ser unitário, é sempre 1, mas eu tenho que informar que está variando. Essa informação eu estou dando ao botar aqui Phi chapéu. Tá legal? Então eu escrevi o melhor que eu pude por enquanto. O que é o elemento de campo infinitesimal contribuído por esse elemento de corrente infinitesimal azul. Agora eu tenho que pegar todos, porque a fonte vermelha tem vários desses sujeitos. Eu desenhei um típico, mas ela tem desde a esquerda até a direitinha. E somar pelo princípio de superposição. Então, o que eu tenho que fazer? É uma integral, porque é uma soma no contínuo. Então, vocês vão me ajudar. O resultado dessa integral vai ser o campo no ponto P que eu quero calcular, que o enunciado perguntou. O que for constante, eu passo para fora da integral. O que não for constante, eu deixo dentro da integral. Vamos lá. Esse outro ponto azul aqui, infinitesimal, esse outro elemento, ele cria um campo magnético de mesma direção e sentido para fora, verdade ou mentira? Verdade. Então, se eu passar esse Phi chapéu, porque eu teria que fazer essa integral aqui, ó, em todo o segmento. Não vou repetir ela, não. Mas o que eu posso passar para fora da integral, porque na hora que eu estiver integrando, variando os elementos azuis, permanece constante, portanto, eu posso tirar da integral. Dessa sopa de letras, o que eu posso tirar da integral? Em princípio, a integral é de tudo isso. Mas agora eu estou perguntando, o que eu posso tirar sem sacanagem, sem mutreta, porque é constante na variável de integração? O que eu posso tirar? Diz para mim, letra por letra. A constante permissividade sobre 4π e a corrente. Tem mais uma coisinha que tu esqueceu. O Phi chapéu. Exato.
Todo mundo concorda? A integral vai ser só desse troço que sobra que eu já vou escrever. Todo o resto é constante para efeitos da integração, ou seja, quando eu imaginar diferentes elementos azuis de integração, para todos eles, o μ0, o 4π, o i e o φ não variarão. Já o resto que sobrou variará. Então, eu não posso tirar da integral. Convençam-se disso. Ou seja, que o seno de θ varia quando eu tomo diferentes elementos azuis. Olhem para a figura e convençam-se que o θ varia. Portanto, o seno dele varia, portanto, ele não pode sair da integral. E idem para o R cursivo. Conforme eu vario Z', que é varrer, integrar em todo o segmento vermelho, o R cursivo, que é a distância do elemento azul até o ponto P fixo, varia também. Então, o R eu não posso, cursivo, tirar para fora da integral. Concordo? O resto todo, pude e tirei. A questão é agora a seguinte: como fazer essa integral? Tá? E vocês têm que olhar para a figura, eu vou desenhar de novo. Ter mais espaço. Elemento de integração. Ponto P. Distância R cursivo. Distância ao eixo S. Cota Z. Triângulo retângulo. Um cateto, outro cateto. Ângulo θ. Então, usando essa baboseira, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O meu problema é resolver essa integral. E essa integral ela deve ser, como está sugerido aqui, uma integral de uma única variável. Então, se eu quisesse usar a variável z' para integrar, eu tenho que expressar as outras variáveis, θ e r cursivo, em função dela, ou o contrário. Então, eu vou listar aqui uma série de coisinhas. Vou listar isso. Vou listar isso. Cateto adjacente sobre cateto oposto é cotangente do ângulo, certo? E, portanto, errei. Aqui é Z' a rigor, né? Z' é igual a S cotangente θ. Tá bom? Se Z' é igual a S cotangente θ, dZ', eu espero que eu tenha decorado direito, dZ' é S menos S cossecante quadrada de θ dθ, tá? A derivada da cotangente é a cossecante quadrada, tá?
Bom, isso daí já vai dar para o gasto. A aposta nossa é: qual é dessas 3 variáveis, z', θ e r cursivo, que vocês acham que é a boa de eu usar como variável de integração? Não é o fato de aqui ter dz' que isso já vai indicar que é melhor eu integrar em z'. Isso aqui é uma discussão de cálculo 1, né? Vocês sabem de cálculo 1, deviam saber que às vezes é mais negócio eu fazer uma substituição de variáveis, alterar a minha variável de integração, porque com isso eu consigo cair numa fórmula para integrar mais fácil, né? Sem ter que ficar olhando na tabela. Se vocês olharem direto na tabela, tudo bem, aí vocês escolhem o que vocês preferirem. Mas, de qualquer maneira, vocês têm que expressar uma dessas variáveis, perdão, 2 dessas variáveis em função da outra. E essa é que é a pergunta. Vocês acham que é mais negócio expressar θ e r cursivo como função de z', ou vocês acham que a variável melhor para tentar integrar é z', é θ ou é r cursivo e, como tal, expressar as outras em função dessa que vocês tiverem escolhido? Qual que vocês acham que é o bom caminho? Acho que em função de θ, professor. Pois é. Isso, o que acontece? Se a gente tivesse tempo à vontade, eu poderia até começar com cada uma que eu sei já de tanto ter resolvido esse problema que vai dar errado, não vai me levar a lugar nenhum, não é que esteja errado, é que não vai me ajudar a resolver a integral. E esses 2 caminhos errados seriam escolher o z' ou escolher o r, tá? O caminho certo que vai facilitar a nossa vida é como acho que o Lucas falou, né? O Matheus. Escolher o θ, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Então eu vou expressar dz' e r cursivo como função de θ e rezar para que isso me simplifique se integrando. E vai simplificar. Então vamos lá. Qual é o integrando? μ0 sobre 4π e integral no segmento fonte de corrente de dz'. Dz' é menos, tá aqui, S cosseno quadrado de θ de θ. Que mais? Seno θ. Seno θ já está em termos da variável que eu escolhi. Então, deixa ele quieto lá, seno θ. E embaixo, r cursivo ao quadrado. R cursivo ao quadrado é S2 mais E2. Aqui, na verdade, é Z'2, né? Aí você pode dizer, ainda não está em termos de θ. Não, não está. Mas acontece que Z' é S cotangente de θ. Então, olha só o que eu posso fazer. Usa Z' igual a S cotangente θ aqui. Olha só o que vai ficar. Eu vou escrever nesse pedaço em branco aqui. R2 igual a S2 mais Z' ao quadrado. Z' ao quadrado é S ao quadrado cotangente quadrado de θ. Isso é S ao quadrado em evidência, 1 mais cotangente quadrado de θ. E, portanto, quanto é 1 mais cotangente quadrado? Vocês podem abrir, se não souberem de cor, mas isso é cossecante quadrado de θ, tá? Porque
Cotangente é cosseno sobre seno, né? E aí faz lá a soma. Acreditem que vai dar cossecante quadrado de θ, tá? Então, o R cursivo ao quadrado é S2 cossecante quadrado de θ. E é isso que eu tenho que botar embaixo. S2 cossecante quadrado de θ. Se vocês não tivessem fé, vocês no meio do caminho poderiam já estar começando a desconfiar. Aí está ficando muito complicado, não vai dar certo. Mas um pouquinho de fé, seguindo em frente, cancela isso e cancela um dos S, o S de cima com um dos S de baixo. E qual é, então, o resultado final que eu tenho que integrar? Menos μ0i sobre 4π, integral no segmento. Qual foi a única coisa que sobrou? Seno de θ dθ. Se vocês não souberem a integral do seno, tranca não Física 3, tranca todo o curso de graduação de vocês, tá? Porque a integral de seno de θ é o quê? Menos Eu vou ter que cosseno θ. trancar. Achei que fosse retórica. É menos cosseno θ, não é isso? Ô, professor, não faltou um sobre S ali, não? Faltou, Lá de fora? faltou. Mas o S eu vou tirar para fora, tá? Porque ele é constante. Faltou. Mas a integral de seno θ é o quê, hein? Menos cosseno É θ. menos Menos cosseno, cosseno. né? Nham, 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 nham. Eu estou preocupado com esse sinal, mas tudo bem. De qualquer maneira, eu esqueci aqui também o fichapéu, né? Professor, tem um menos ali do lado de fora que corta? Um menos Tem. Mas é essa a preocupação que eu tô. Quando eu fizer a integral, vai ficar μ0i 4πs, não é isso? Vai ficar menos cosseno, menos com menos dá mais, vai ficar cosseno. Integrado de que valores de θ? O limite inferior e o superior. A gente já sabe. A gente teve que escolher o deselinha para ser positivo, porque o identificou com o comprimento do elemento de corrente. Então, isso nos diz que a integral tem que ser feita da esquerda para a direita. Portanto, ela é de θe para θd. Concordam ou discordam? Concordo. Eu estou um pouquinho preocupado com esse sinal. Mas acho que não. Acho que vai dar certo. É isso mesmo. Substituam. Não. Acho que a gente está obtendo alguma coisa com sinal trocado. Não gostei. Eu acho que tem um sinal errado global, tá? Por quê? Ah, meu saco. Vai ficar negativo, né? É. E a gente sabe que tem que ser positivo. Porque tem que sair para fora, tá? Aqui em cima. E alguém aí parece que já viu que está negativo, né? Basta tomar um caso extremo. Toma
Volta para a figura. Pega esse segmento e toma ele bem grande, bem lá para a esquerda, essa extremidade, e essa para a direita joga lá também para o infinito na direita. O campo magnético ele tem que ser apontando para fora. E o que a fórmula está dando? No limite em que o θd da direita vai para π radianos, ou 180 graus, se vocês preferirem, que é quando eu mando essa extremidade da direita para o infinito na direita, esse θ aqui da direita vai para onde? Vai para π radianos ou, equivalentemente, 180 graus. E nessa outra extremidade, indo para a esquerda, o θe vai para zero. Tá? E a gente sabe que o cosseno de zero é 1. E o cosseno de π é menos 1. Então, o que está acontecendo nesse limite que é o fio infinito, a reta? Quando eu faço esse limite aqui. Essa fórmula está me dando menos 2 μ0i sobre 4πs se enroscando em torno do φ na regra da mão direita. Mas apareceu esse menos. Claro que isso aqui vai ser menos μ0i φ sobre 2πs, que é a fórmula, é um jeito de se deduzir a fórmula do campo de uma reta infinita de corrente, mas a única coisa que eu estou, por enquanto, querendo checar é o sentido, e tem um menos aqui. Então, a gente cometeu algum erro, eu errei em alguma passagem por aqui, que eu teria que tentar desencavar esse erro, tá? Z vetor R, Z vetor R. Bezelinha. Vem cá, me diz uma coisa. Cotangente. Cotangente é cosseno sobre seno, não é isso? Ah, já vi o erro. A derivada da cotangente, que eu precisei para passar daqui para cá, não é menos, é mais aqui. Por quê? Foi aqui o erro, tá? E eu vou convencer vocês. Z' igual a S cotangente θ, tá? Não foi esse erro, não. Vamos com calma. Z', vamos olhar para a figura. A cotangente de um ângulo é o cateto adjacente em módulo, o comprimento dele, dividido pelo módulo do cateto, o comprimento do cateto oposto. Olha o que eu escrevi. Eu escrevi Z' dividido por S igual a cotangente θ. Mas aqui eu cometi o erro. Porque qual é o comprimento desse cateto? Esse ponto aqui, ele está à esquerda da origem.
Então, ele tem cota Z' negativa. Então, essa fórmula que eu escrevi aqui, vê se vocês concordam, ela tem que ser menos Z', que é o comprimento desse cateto, dividido pelo comprimento do outro cateto, que é o S. S é sempre um número positivo, é a distância. Mas a cota, conforme eu vá para a direita ou vá para a esquerda, ela é um número negativo na esquerda, tá? Então, eu errei aqui porque eu botei Z' como se isso fosse o comprimento desse cateto. Não é, porque ele está na esquerda. Esse ponto aqui ele está a menos 3 centímetros da origem, porque o meu eixo está orientado para a direita. Acompanharam ou não? Faz sentido sim, professor. Tá? Então, isso aqui está errado, tem um menos. E aí agora vamos ver se a diferencial eu fiz certo, né? Porque não adianta eu corrigir isso aqui se aqui eu tiver cometido outro erro. Então, vamos ver. Como Z' é menos S cotangente θ, o que é dZ'? dZ' é menos S, S é uma constante, diferencial de cotangente de θ. Mas o que é diferencial de cotangente de θ? Vamos fazer com calma. É diferencial do cosseno sobre seno. Eu não sei como é que vocês pensam, eu penso o quociente, tá? Diferencial do quociente é a diferencial do primeiro vezes do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a diferencial do denominador, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Qual é a diferencial de cosseno? É menos seno. Então fica menos seno quadrado. Qual é a diferencial do seno? É cosseno. Então fica cosseno quadrado. Tudo isso dividido por seno quadrado. Mas menos seno quadrado menos cosseno quadrado é menos 1. Então é menos 1 sobre seno quadrado. Aqui, é claro, eu estou diferenciando, não derivando, então tem um dθ, né? Conclusão final. A diferencial de Z' é menos S vezes a diferencial de cotangente θ. Mas a diferencial de cotangente θ é mais, porque tem um menos com esse menos, S vezes, qual é 1 sobre seno quadrado? É cossecante quadrado. Acompanharam? Então, dZ', não sei se vocês acompanharam. Tá todo mundo muito quieto pro meu gosto. Acompanharam ou não? Tô acompanhando aqui, professor. Então, o dZ', fazendo tudo do jeito correto, quanto é o dZ'? dZ' é mais, como a gente acabou de deduzir, S cossecante quadrado de θ. Não porque eu tivesse errado nessa passagem da diferencial, mas porque eu errei aqui, nessa passagem do cotangente θ. E isso me introduziu um menos, que veio para cá. E quando vem para cá, transformou aquele menos num mais. Então, aqui é mais. Então, aqui cancelou, blá, 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 blá.
Integral do seno é menos, aqui, perdão, é mais, passou a ser mais. E aí, a integral do seno é o quê? É menos cosseno. E, portanto, aqui é menos. Eu poderia botar um menos aqui, ou eu vou preferir escrever sem usar o menos e trocando aqui com ED, e agora isso está correto, inclusive em direções sentido, e no limite que eu quiser transformar esse segmento vermelho numa reta infinita, eu mando a extremidade da esquerda para menos infinito, a da direita para mais infinito, os ângulos se transformam em θe igual a 0 e θd igual a π, substituído na fórmula, agora eu obtenho que o campo de uma reta, agora sim, é, nesse caso, limite, né? Ele é, então, a partir dessa fórmula mais geral para o segmento, ele se simplifica somente para dar isso aqui. Beleza? Com isso eu termino. Eu peço, sem dúvida nenhuma, para vocês, está feito, né? Pegarem e verem algumas outras aplicações, tá? Nesse capítulo da Lei de Biot-Savart ainda, em particular para corrente devido a um anel agora de corrente circular, tá? Com corrente passando, por exemplo, perpendicular à tela, saindo por fora, descendo por fora e subindo lá por dentro, num ponto do seu eixo, tá? Dá para fazer, é simples, tá feito tintim por tintim no próprio corpo do livro, tá? E na próxima aula o que a gente vai dar é a terceira, última parte desse capítulo, que vai ser falando então sobre lei de Ampère, tá? Eu vou parar a gravação e, claro, você